Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje vou contar para vocês uma história que vai tocar profundamente seus corações. Uma história sobre amor verdadeiro, superação e como às vezes o destino nos surpreende nos momentos mais inesperados. Vamos conhecer Leonardo, um empresário bem-sucedido de Porto Alegre, que sempre teve tudo na vida, menos o que realmente importava. E Giovana, uma jovem trabalhadora e de coração puro, que nunca imaginou que seus sentimentos secretos poderiam se transformar em algo real. Entre eles, uma conexão silenciosa que cresceu durante meses, sem que nenhum dos dois tivesse coragem de dar o primeiro passo. Mas quando a vida de Leonardo é abalada por uma notícia inesperada, tudo muda, e o que começou como olhares tímidos em um restaurante se transforma numa jornada de amor, cuidado e descobertas. Vocês vão se emocionar com os momentos em que ela cuida dele como ninguém mais fez. Vão torcer por esse amor que cresce a cada dia e vão ficar revoltados quando pessoas que deveriam apoiá-los tentam separá-los. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por deixarem seus comentários carinhosos, por compartilharem nossas histórias com amigos e familiares. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que temos preparadas para vocês. Enquanto ouvem essa história, me contem nos comentários. Vocês estão relaxando depois de um dia de trabalho? Preparando um lanchinho? Fazendo alguma atividade em casa? Adoro saber como vocês acompanham nossas histórias. Agora vamos começar nossa história de hoje. Uma história que vai mostrar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Em uma manhã cinzenta de terça-feira em Porto Alegre, Leonardo Costa ajustou a gravata de seda italiana pela terceira vez enquanto observava o movimento da Avenida Carlos Gomes através da janela de seu escritório no 22º andar. Aos 35 anos, ele comandava a Costa Incorporações com a mesma precisão que seu pai Roberto havia ensinado desde criança. Mas ultimamente, uma sensação estranha tomava conta de seu peito toda vez que olhava para aquela cidade que ajudou a construir. Os prédios luxuosos que erguera espelhavam sua vida, imponentes por fora, mas vazios por dentro. Suas mãos, sempre firmes ao assinar contratos milionários, tremiam levemente quando pensava em como havia passado os últimos 10 anos, focado apenas em números, lucros e expansões, esquecendo completamente que existia uma vida além das paredes frias daquele escritório, que mais parecia uma prisão dourada. A rotina havia se tornado um ciclo vicioso de reuniões intermináveis, relatórios financeiros e decisões empresariais que, apesar de renderem milhões, não conseguiam preencher o vazio que crescia dentro dele a cada dia que passava. A secretária bateu na porta e entrou com uma pilha de documentos que precisavam de sua aprovação antes do almoço, falando rapidamente sobre contratos pendentes e reuniões da tarde, mas Leonardo assentiu sem tirar os olhos da janela, pensando em como sua vida havia se tornado mecânica e previsível. Acordava às 5:30 da manhã em seu apartamento de 400 metros quadrados, no bairro mais nobre da cidade. Tomava um café preto e amargo preparado pela empregada, chegava ao escritório antes das 7, trabalhava até às 9 da noite e voltava para casa apenas para dormir. Nos finais de semana, participava de eventos sociais onde sorria para pessoas que mal conhecia, fingia interesse em conversas sobre viagens caras e investimentos e voltava para casa com a sensação de que estava desperdiçando sua vida em relacionamentos superficiais, que não o preenchiam de forma alguma. As mulheres que conhecia nesses eventos só demonstravam interesse quando descobriam sua conta bancária, e os homens só o procuravam quando precisavam de algum favor relacionado aos negócios. Naquele dia, porém, algo diferente aconteceu quando ele desceu para almoçar. Em vez de ir ao restaurante executivo do prédio onde sempre comia a mesma salada sem sabor, acompanhada de conversas vazias sobre mercado imobiliário, Leonardo sentiu uma vontade inexplicável de caminhar pelas ruas do centro da cidade. Seus passos o levaram até o bairro Moinhos de Vento, onde descobriu um pequeno restaurante chamado Sabor da Casa, escondido entre duas lojas antigas.
A fachada simples, pintada de amarelo claro com detalhes em azul, contrastava completamente com os lugares sofisticados que frequentava, mas algo naquele ambiente o atraiu de uma forma que não conseguia explicar. Havia vasos de plantas na entrada, cadeiras de plástico coloridas na calçada e uma placa artesanal pendurada na porta que dizia: "Aqui você é família". Quando empurrou a porta de vidro e ouviu o sininho tocar anunciando sua entrada, Leonardo não fazia ideia de que aquele momento mudaria completamente o rumo de sua vida solitária e sem propósito. O interior do restaurante era acolhedor, com mesas de madeira maciça cobertas por toalhas quadriculadas e plantas verdes espalhadas pelos cantos, criando uma atmosfera familiar que ele nunca havia experimentado. As paredes eram decoradas com fotografias antigas do bairro, pratos de porcelana pintados à mão e um quadro com a receita da vovó, bordada em ponto cruz. O aroma de temperos caseiros flutuava no ar, misturando-se com o som baixinho de uma música gaúcha tocando no rádio antigo sobre o balcão. E Leonardo pôde ouvir conversas animadas vindas da cozinha, onde alguém cantarolava enquanto preparava a comida. Escolheu uma mesa próxima à janela, que dava vista para uma pracinha arborizada, e enquanto examinava o cardápio plastificado com pratos simples e preços honestos, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Foi então que ouviu uma voz doce perguntando se ele gostaria de alguma coisa para beber, e quando levantou os olhos, sentiu como se o tempo tivesse parado completamente. Diante dele estava a mulher mais bonita que já tinha visto na vida. Não pelo padrão artificial das socialites que conhecia, mas por uma beleza natural e pura que irradiava desde seus olhos castanhos brilhantes até o sorriso sincero que iluminava todo o seu rosto delicado. "Boa tarde, o senhor gostaria de começar com alguma bebida?" perguntou Giovanna Silva, de 24 anos, segurando um bloquinho de anotações com suas mãos pequenas e cuidadosas. Ela usava um uniforme simples, blusa branca e saia preta, que realçava sua figura delicada, e seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo que deixava à mostra seu pescoço alvo e gracioso. Havia algo em seus movimentos que demonstrava educação natural, uma elegância que não vinha de cursos caros ou etiqueta formal, mas de um coração puro e de uma personalidade genuína. Leonardo ficou alguns segundos sem conseguir responder, hipnotizado pela doçura natural daquela voz e pela forma genuína como ela o olhava, sem a falsidade ou interesse financeiro a que estava acostumado. Seus olhos não se fixaram no relógio caro em seu pulso ou na roupa de grife, mas encontraram diretamente os dele com uma sinceridade que o desarmiou completamente. Quando finalmente conseguiu falar, pediu um suco de laranja natural e o prato do dia, mas suas palavras saíram meio atropeladas, como se fosse um adolescente tímido falando com sua primeira paixão. Giovanna anotou o pedido com cuidado, fazendo pequenas observações sobre os ingredientes frescos e perguntando sobre suas preferências de tempero, demonstrando um cuidado pessoal que ele jamais havia recebido em restaurantes caros, onde os garçons eram treinados apenas para serem eficientes. Ela se afastou para passar as informações para a cozinha, mas Leonardo não conseguiu tirar os olhos dela, enquanto se movia com graça entre as mesas, conversando com outros clientes com a mesma simpatia e atenção que havia dedicado a ele. Observou como ela se lembrava dos nomes dos fregueses habituais, como perguntava sobre a família de uma senhora idosa, como ajudou uma mãe jovem a limpar a sujeira que o filho pequeno havia feito no chão, sempre com paciência e carinho genuínos que revelavam sua personalidade amorosa e prestativa. Giovanna tinha algo especial, uma luz própria que parecia iluminar todo o ambiente ao seu redor, e a forma carinhosa como tratava um senhor idoso que comia sozinho no canto ou como sorria para uma criança pequena que havia derrubado o guardanapo no chão, mostravam um coração puro e bondoso, que Leonardo não encontrava nas pessoas de seu círculo social. Ele se pegou imaginando como seria ter alguém assim em sua vida, alguém que o olhasse com aquela sinceridade, que se preocupasse genuinamente com seu bem-estar, que trouxesse leveza e alegria para seus dias cinzentos e solitários.
Pela primeira vez em anos, Leonardo sentiu algo que havia esquecido que existia. O desejo verdadeiro de conhecer profundamente uma pessoa, de descobrir seus sonhos, medos, histórias e segredos, não por interesse comercial ou social, mas por uma curiosidade pura e um carinho que nascia espontaneamente em seu peito toda vez que ela sorria. Quando Giovanna trouxe seu prato, um escondidinho de carne seca com mandioca, que cheirava melhor que qualquer refeição de restaurante 5 estrelas, Leonardo tentou puxar conversa, perguntando há quanto tempo ela trabalhava ali. Faz 2 anos que estou aqui no sabor da casa, respondeu ela com seu sorriso doce, ajeitando uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. Adoro trabalhar aqui porque é como uma família, sabe? Os clientes são carinhosos. A dona Conceição, que é a cozinheira, me trata super bem, e eu gosto de fazer as pessoas se sentirem em casa quando vêm comer aqui. Para mim, não existe trabalho mais gratificante do que ver alguém sorrindo depois de uma refeição gostosa. Ainda mais quando a pessoa chega aqui meio triste e vai embora mais alegre. Leonardo percebeu que ela falava com paixão sobre seu trabalho, mesmo sendo algo que muitas pessoas da sua classe social considerariam inferior, e isso o tocou profundamente. Durante a conversa, ele descobriu que ela sempre quis trabalhar com pessoas, que adorava cozinhar nas horas vagas e que sonhava em um dia ter uma família grande e unida, onde pudesse cuidar de todos com muito amor. Enquanto comia aquela refeição simples, mas saborosa, eles conversaram sobre coisas cotidianas, o tempo chuvoso daquela semana, os pratos favoritos do restaurante, os eventos do bairro, as mudanças na cidade. Mas para Leonardo, aqueles minutos foram os mais genuínos que havia vivido em anos. Giovanna tinha opiniões interessantes sobre tudo, desde a importância de preservar os prédios históricos de Porto Alegre até suas teorias sobre o que fazia um prato ser verdadeiramente gostoso. É o carinho, dizia ela, mexendo as mãos expressivamente. Pode ter os ingredientes mais caros do mundo, mas se não tiver carinho na preparação, a comida não tem alma. A dona Conceição sempre fala isso para mim, e eu acredito completamente. É por isso que tudo aqui é feito com tanto amor, desde o tempero até a forma como servimos cada cliente. Leonardo nunca havia pensado que a comida, ou qualquer coisa na vida, precisasse ser feita com amor, e aquela revelação o fez questionar quantas coisas importantes ele havia perdido ao focar apenas na eficiência e no lucro. Durante as semanas seguintes, Leonardo começou a frequentar o sabor da casa religiosamente, sempre na mesma mesa próxima à janela, sempre esperando ser atendido por Giovanna, sempre inventando desculpas para prolongar sua estadia naquele ambiente que havia se tornado seu refúgio pessoal. Ele cancelava reuniões, mudava compromissos de almoço e até mesmo fingia estar doente em algumas tardes para poder estar naquele lugar acolhedor onde se sentia verdadeiramente relaxado pela primeira vez em muito tempo. Giovanna sempre o recebia com o mesmo sorriso caloroso, e aos poucos foram desenvolvendo uma intimidade delicada e respeitosa que crescia naturalmente a cada encontro. Ela começou a decorar seus pedidos favoritos, o escondidinho às terças, o filé grelhado às quintas, sempre com suco de laranja natural. E ele passou a perguntar sobre seu dia, seus planos para o final de semana, suas opiniões sobre assuntos diversos, criando uma rotina de conversas que ambos esperavam ansiosamente. Leonardo descobriu que Giovanna era muito mais inteligente e culta do que sua posição social sugeria. Ela lia livros emprestados da biblioteca municipal, acompanhava notícias na televisão, tinha opiniões bem fundamentadas sobre política e economia e sonhava em um dia fazer um curso superior, mesmo sabendo que seria difícil conciliar com o trabalho. Eu sempre quis estudar nutrição, confessou ela numa tarde quieta, enquanto limpava a mesa ao lado. Acho que seria incrível entender cientificamente por que certas combinações de alimentos funcionam tão bem. Poder ajudar pessoas a se alimentarem melhor, especialmente crianças e idosos que precisam de cuidados especiais. Mas, por enquanto, é só um sonho, né? A vida tem outras prioridades. Leonardo ficou impressionado com a maturidade e os sonhos concretos dela.
tão diferentes das ambições superficiais das mulheres que conhecia, que geralmente se limitavam a viagens de luxo, roupas de marca e festas exclusivas. Por sua vez, Giovanna também havia notado aquele cliente diferente que havia se tornado presença constante no restaurante, e sua curiosidade sobre ele crescia a cada dia. No início, ficou um pouco intimidada pela roupa cara, pelo relógio dourado e pela forma elegante como ele se comportava. Mas logo percebeu que, por trás daquela fachada de homem bem-sucedido, existia alguém profundamente solitário e carente de afeto verdadeiro. Ela observava como Leonardo comia devagar, como se estivesse saboreando não apenas a comida, mas aquele momento de paz e simplicidade, tão diferente dos executivos apressados que às vezes apareciam ali e comiam rapidamente enquanto falavam ao celular. Percebia também como ele sempre escolhia mesas onde pudesse vê-la trabalhando, como seus olhos a seguiam discretamente enquanto ela atendia outros clientes, e como ele parecia genuinamente interessado em suas histórias e opiniões, fazendo perguntas que mostravam que realmente escutava e se importava com suas respostas. Giovanna sentia borboletas no estômago toda vez que Leonardo sorria para ela, ou quando suas mãos se tocavam brevemente ao entregar o troco, mas se convencia de que aquilo era apenas sua imaginação e que um homem como ele jamais se interessaria romanticamente por uma garçonete simples como ela. Ele deve ter uma namorada rica e bonita, pensava, enquanto se arrumava no espelho pequeno do banheiro do restaurante. Homens assim não ficam sozinhos, e muito menos se interessam por pessoas como eu. Ele só está sendo educado e simpático, como qualquer cliente bem educado faria. Mesmo assim, não conseguia evitar que seu coração acelerasse toda vez que ouvia a campainha da porta tocar, na hora em que ele costumava chegar. Nem conseguia disfarçar a decepção quando ele faltava por algum motivo. Suas colegas de trabalho já haviam notado a mudança em seu comportamento e brincavam dizendo que ela estava apaixonada, o que a fazia corar e negar energicamente, mesmo sabendo no fundo do coração que elas estavam certas. O que nenhum dos dois sabia era que ambos passaram a viver em função daqueles encontros diários, contando as horas para se verem novamente e guardando na memória cada palavra trocada, cada sorriso compartilhado, cada momento especial que construíam juntos sem perceber. Leonardo acordava pensando em vê-la e dormia relembrando a forma doce, como ela havia perguntado sobre seu dia, enquanto Giovanna se arrumava com mais cuidado nos dias em que sabia que ele apareceria e sentia uma pontada de tristeza que durava horas quando ele faltava por algum compromisso. Eles haviam criado uma conexão silenciosa e profunda, baseada em olhares que duravam alguns segundos a mais do que o normal, sorrisos que transmitiam mais carinho do que as palavras conseguiam expressar, e pequenos gestos de atenção que revelavam um cuidado mútuo que nenhum dos dois tinha coragem de confessar em voz alta. Leonardo se achava covarde por não ter a coragem de convidá-la para sair, pensando que talvez ela só fosse simpática por educação profissional, e Giovanna se considerava tola por alimentar esperanças impossíveis com alguém que claramente pertencia a um mundo muito diferente e muito mais sofisticado do seu. Tudo mudou numa quinta-feira chuvosa de junho, quando Leonardo saiu de uma consulta médica de rotina no Hospital Moinhos de Vento, com um resultado de eletrocardiograma que o deixou profundamente abalado e com uma perspectiva completamente nova sobre sua vida e suas prioridades. O médico, um cardiologista experiente de 60 anos com cara de quem já tinha visto muitos pacientes jovens se matando de trabalhar, havia explicado que ele tinha uma arritmia cardíaca que, embora não fosse imediatamente fatal, precisava de acompanhamento sério e mudanças significativas no estilo de vida. Você precisa diminuir o estresse, fazer exercícios leves, cuidar melhor da alimentação e, principalmente, encontrar razões para ser feliz, havia dito o doutor, tirando os óculos e olhando diretamente nos olhos de Leonardo. O coração não aguenta viver apenas para o trabalho, meu jovem. Ele precisa de amor, de alegria, de propósito verdadeiro.
Vi muitos homens da sua idade tendo problemas sérios porque esqueceram que a vida não é só dinheiro e sucesso profissional. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas em direção ao restaurante, com o resultado do exame dobrado no bolso do paletó, Leonardo refletiu profundamente sobre aquelas palavras e percebeu que havia passado anos ignorando completamente sua felicidade pessoal em nome do sucesso profissional. A chuva fina que caía sobre Porto Alegre parecia lavar não apenas as ruas, mas também suas ideias, e ele começou a entender que talvez aquele susto fosse exatamente o que precisava para acordar e buscar o que realmente importava na vida. Pensou em Giovanna, em como ela iluminava seus dias com sua presença doce e genuína, em como se sentia verdadeiramente feliz naqueles momentos simples que passavam juntos, conversando sobre coisas cotidianas, e percebeu que talvez ela fosse exatamente o tipo de pessoa e o tipo de amor que ele precisava, para curar não apenas seu coração físico, mas também sua alma cansada e solitária. Quando entrou no sabor da casa naquela tarde, ainda com gotas de chuva nos cabelos e uma expressão preocupada que não conseguia disfarçar completamente, Giovanna imediatamente notou que algo estava diferente. Leonardo estava mais pálido que o normal, com uma tensão nos ombros que ela nunca havia visto antes, e suas mãos tremiam ligeiramente quando ele se sentou em sua mesa habitual próxima à janela. "Está tudo bem?" perguntou ela, esquecendo-se momentaneamente do protocolo profissional e tocando levemente o ombro dele com uma ternura instintiva que nasceu do carinho genuíno que sentia por ele. Aquele gesto simples, a primeira vez que ela o tocava, fez Leonardo sentir uma onda de calor e proteção que não experimentava desde criança, quando sua mãe ainda demonstrava afeto antes de se tornar completamente absorvida pela vida social e pelos compromissos da alta sociedade. Naquele momento, olhando para aqueles olhos castanhos cheios de preocupação genuína e sentindo o toque carinhoso de suas mãos pequenas e delicadas em seu ombro, ele tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Decidiu que não podia mais desperdiçar tempo com medo, convenções sociais ou diferenças de classe, e que precisava ter a coragem de buscar a felicidade que havia encontrado naqueles olhos doces e naquele sorriso que iluminava seus dias mais escuros e solitários. Leonardo respirou fundo e decidiu que não havia mais tempo para hesitações ou jogos sociais, que só serviam para manter as pessoas distantes umas das outras. "Giovanna", disse ele, segurando delicadamente a mão que ainda repousava em seu ombro, sentindo como ela era macia e quente. "Preciso te contar uma coisa importante. Acabei de sair de uma consulta médica e descobri que tenho um problema no coração. Não é nada que vá me matar amanhã, mas me fez pensar sobre como tenho desperdiçado minha vida, focando apenas no trabalho e esquecendo das coisas que realmente importam." Giovanna sentiu seu próprio coração acelerar, não apenas pela revelação sobre a saúde dele, mas pela forma íntima como ele segurou sua mão e pela vulnerabilidade que via em seus olhos. "Meu Deus, Leonardo", sussurrou ela, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dele, esquecendo completamente que havia outros clientes no restaurante. "Que tipo de problema? Você está com dor? Precisa de alguma coisa?" A preocupação genuína na voz dela, a forma como seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, e como ela se aproximou para examinar seu rosto em busca de sinais de desconforto, mostraram a Leonardo que seus sentimentos não eram unilaterais. "É uma arritmia cardíaca", explicou ele, sentindo uma paz estranha ao compartilhar aquela informação com alguém que realmente se importava, diferente de sua família, que provavelmente só se preocuparia com o impacto nos negócios. "O médico disse que preciso mudar meu estilo de vida completamente, diminuir o estresse, encontrar coisas que me façam feliz de verdade. E sabe o que é engraçado? A única coisa que me deixa realmente feliz ultimamente é vir aqui todos os dias para te ver." Giovanna sentiu as bochechas corarem intensamente, mas não desviou o olhar dos olhos dele, percebendo que aquela não era uma cantada superficial, mas uma confissão sincera de alguém que estava sendo forçado pelas circunstâncias a confrontar seus verdadeiros sentimentos. "Leonardo", começou ela,
sua voz tremendo ligeiramente. Eu também fico feliz quando você vem aqui. Na verdade, é a melhor parte do meu dia. Fico contando as horas para você chegar, e quando você não vem, eu fico preocupada pensando se aconteceu alguma coisa ou se você se cansou de mim e decidiu não voltar mais. A confissão mútua criou um momento de silêncio carregado de emoção, onde ambos finalmente entenderam que os sentimentos que vinham crescendo durante meses não eram fruto de sua imaginação, mas algo real e recíproco que havia florescido naturalmente, apesar das diferenças sociais que os separavam. Leonardo segurou as duas mãos dela entre as suas, notando como elas eram pequenas e delicadas, com unhas simples mas bem cuidadas, mãos que trabalhavam duro todos os dias, mas que transmitiam uma ternura infinita através do toque. Giovanna, eu sei que somos muito diferentes, que venho de um mundo que talvez você não conheça, mas isso não importa para mim. O que importa é que você me faz sentir coisas que nunca senti antes, me faz querer ser uma pessoa melhor, me faz acreditar que existe algo mais na vida além de trabalho e obrigações sociais. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que não sabia como expressar em palavras. Eu sempre achei que você era inalcançável para mim, confessou ela, apertando as mãos dele como se quisesse ter certeza de que aquele momento era real. Um homem como você, bem-sucedido, elegante, inteligente, eu sou apenas uma garçonete simples que nunca saiu de Porto Alegre. Não diga isso, interrompeu Leonardo com firmeza, levantando uma das mãos para tocar delicadamente o rosto dela, secando uma lágrima que havia escapado. Você é a pessoa mais especial que já conheci na vida. Sua simplicidade, sua bondade, a forma como trata as pessoas, como se importa genuinamente com cada cliente que entra aqui, como ilumina o ambiente apenas com sua presença, isso vale mais do que todos os diplomas caros e contas bancárias do mundo. Você me ensinou em poucos meses o que é verdadeira elegância, que não tem nada a ver com roupas ou joias, mas com caráter e coração. Giovanna nunca havia se sentido tão valorizada e amada em toda a sua vida, e naquele momento compreendeu que o amor verdadeiro realmente não escolhe classe social, idade ou situação financeira, mas nasce da conexão profunda entre duas almas que se reconhecem e se completam mutuamente. Leonardo, disse ela, colocando a mão sobre a dele que ainda tocava seu rosto, eu gostaria muito de te ajudar com essa situação da sua saúde. Não sei muito sobre medicina, mas sei cozinhar comidas saudáveis, sei fazer companhia, sei cuidar de pessoas. Se você quiser, eu posso... Antes que ela terminasse a frase, Leonardo a interrompeu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto, mostrando uma felicidade que ela nunca havia visto nele antes. Você faria isso por mim, mesmo sabendo que vai ser uma responsabilidade grande, que talvez eu precise de cuidados constantes? Giovanna assentiu energicamente, sentindo como se finalmente houvesse encontrado seu propósito na vida. Claro que sim. Na verdade, adoraria poder cuidar de você. Sempre gostei de cuidar das pessoas, e cuidar de alguém por quem tenho sentimentos especiais, seria a coisa mais natural do mundo para mim. Leonardo sentiu seu coração, mesmo com a arritmia, disparar de alegria ao ouvir aquela confirmação indireta dos sentimentos dela. Naquele momento, a dona Conceição apareceu na cozinha e, vendo os dois conversando tão intimamente, sorriu discretamente e fingiu estar ocupada com outras coisas, mas não pôde evitar sentir uma alegria maternal ao perceber que sua funcionária querida havia finalmente encontrado alguém que a valorizasse como ela merecia. Durante os dias seguintes, Leonardo e Giovanna começaram a construir uma rotina completamente nova, baseada não mais em encontros casuais no restaurante, mas em uma parceria de cuidados mútuos que aprofundou rapidamente a conexão entre eles. Leonardo passou a buscar Giovanna no final de seu turno no restaurante, e juntos, eles caminhavam pelas ruas de Porto Alegre, conversando sobre tudo e nada, descobrindo gostos em comum, dividindo histórias de infância, sonhos e medos que nunca haviam compartilhado com ninguém. Ele descobriu que ela adorava música gaúcha,
que tinha um talento natural para a jardinagem, que sonhava em viajar para conhecer outras culturas culinárias e que tinha uma capacidade impressionante de encontrar beleza e alegria nas coisas mais simples da vida. Por sua vez, ela descobriu que por trás da fachada empresarial existia um homem sensível que gostava de poesia, que tocava piano nas horas vagas, que doava anonimamente para várias instituições de caridade e que tinha uma relação complicada com os pais, que o pressionavam constantemente para se casar com alguém do mesmo nível social para fortalecer os negócios da família. "Você toca piano?" perguntou Giovanna numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pela Redenção observando as famílias que faziam piquenique na grama. "Desde criança", respondeu Leonardo, parecendo um pouco envergonhado. "Minha mãe me obrigou a ter aulas quando era pequeno, mas com o tempo descobri que gostava mesmo. É uma das poucas coisas que me relaxa completamente, mas há anos não toco para ninguém." Giovanna parou de caminhar e segurou o braço dele, seus olhos brilhando de curiosidade e admiração. "Eu adoraria te ouvir tocando. Deve ser lindo. Eu nunca tive oportunidade de aprender a tocar nenhum instrumento, mas sempre admirei quem sabe. Música tem o poder de curar a alma, não acha?" Leonardo olhou para ela, vendo como seus olhos se iluminavam ao falar sobre coisas que considerava importantes, e naquele momento decidiu que queria dividir com ela todas as partes de sua vida, incluindo aquelas que mantinha escondidas até de si mesmo. "Então você vai ser a primeira pessoa para quem vou tocar em mais de 10 anos, prometeu ele, depositando um beijo suave em sua testa, um gesto tão carinhoso e natural que fez Giovanna sentir como se estivesse flutuando. A primeira vez que Giovanna visitou o apartamento de Leonardo foi numa noite em que ele havia sentido algumas palpitações mais fortes durante o jantar que haviam compartilhado num restaurante simples do centro. Ela insistiu em acompanhá-lo para casa para ter certeza de que ele estava bem. E quando entraram no apartamento luxuoso, ela ficou impressionada não apenas com o tamanho e a elegância do lugar, mas principalmente com como tudo parecia frio e impessoal, mais parecido com um showroom de decoração do que com um lar onde alguém realmente vivia. "É bonito", disse ela diplomaticamente, observando os móveis caros e as obras de arte nas paredes, "mas parece um pouco solitário, não acha?" Leonardo olhou ao redor com os olhos dela, e pela primeira vez percebeu que sua casa realmente não refletia sua personalidade, mas sim o que os decoradores achavam que um empresário bem-sucedido deveria ter. "Você tem razão", admitiu ele, sentando-se no sofá de couro italiano que custou uma fortuna, mas era desconfortável para se relaxar. "Nunca percebi, mas é como se eu vivesse num hotel de luxo. Não tem nada meu de verdade aqui." Giovanna se sentou ao lado dele, naturalmente mais próxima do que as convenções sociais ditariam, mas de uma forma que se sentia perfeitamente natural para ambos. "Onde estão suas fotografias, suas lembranças, seus livros favoritos?" Leonardo olhou ao redor e percebeu que realmente não havia nada pessoal ali, apenas objetos caros escolhidos por outras pessoas para impressionar visitantes que ele nem mesmo gostava de receber. "Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso. Sempre deixei outras pessoas decorarem meus espaços, escolherem meus objetos, até mesmo minha roupa às vezes. É como se eu tivesse terceirizado minha própria personalidade." Giovanna segurou a mão dele, sentindo como ele estava genuinamente abalado por aquela descoberta. "Não é tarde para mudar isso", disse ela suavemente. "Uma casa deve ser um reflexo da pessoa que vive nela, um lugar onde você se sinta verdadeiramente em paz e confortável. Se você quiser, posso te ajudar a transformar este lugar num lar de verdade." A ideia de Giovanna ajudando a personalizar seu espaço, de ter a presença dela permanente em sua vida, fez Leonardo sentir uma emoção tão intensa que teve que respirar fundo para controlar mais uma sequência de palpitações. "Giovanna", disse ele, virando-se para olhá-la diretamente nos olhos, "eu preciso te fazer uma pergunta importante e quero que você seja completamente honesta comigo." Ela assentiu, sentindo o coração acelerar pela seriedade em sua voz. Você
Você se sentiria confortável morando aqui comigo? Não como empregada ou cuidadora, mas como minha companheira. Eu sei que é uma mudança grande, que pode parecer muito rápido, mas sinto que preciso de você por perto, não só por causa do problema no coração, mas porque você é a única pessoa que me faz sentir que estou realmente vivendo, não apenas existindo. Giovanna sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria, mas também de uma preocupação genuína. Leonardo, eu adoraria mais do que qualquer coisa no mundo, mas você tem certeza de que isso é o que você quer? Eu venho de um mundo muito diferente do seu. Não sei como me comportar em jantares chiques. Não tenho roupas adequadas para seus eventos sociais, e provavelmente seus pais e amigos vão me julgar e achar que não sou boa o suficiente para você. Leonardo pegou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos com uma intensidade que a fez perceber o quão sincero ele estava sendo. Giovanna, escute bem o que vou te dizer. Você é mais do que boa o suficiente para mim. Você é perfeita. Se meus pais ou amigos não conseguem ver o que eu vejo em você, então o problema é deles, não seu. Quanto a roupas e eventos sociais, se você quiser participar, vamos juntos escolher coisas que te deixem confortável, mas se não quiser, eu não me importo nem um pouco em deixar toda essa vida social para trás. A única coisa que realmente importa para mim agora é estar com você, construir uma vida verdadeira ao seu lado. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto dela, mas eram lágrimas de uma felicidade tão profunda que ela nunca havia imaginado ser possível. Então sim, sussurrou ela. Eu quero morar com você, quero cuidar de você, quero construir uma vida juntos. Mas com uma condição. Você me deixa transformar este apartamento num lugar onde nós dois nos sintamos em casa, um lugar cheio de amor e memórias boas. Leonardo riu, um som genuíno de alegria que ela raramente havia escutado, e a puxou para um abraço que confirmou para ambos que haviam tomado a decisão certa. A mudança de Giovanna para o apartamento aconteceu gradualmente durante as 2 semanas seguintes, e cada objeto pessoal que ela trouxe, suas plantas, seus livros de receitas, as fotografias da família, as almofadas coloridas que sua avó havia bordado, transformou o ambiente frio e impessoal num lar acolhedor e cheio de vida. Leonardo descobriu que adorava ajudá-la a cozinhar, aprendendo receitas simples, mas saborosas, que eram infinitamente melhores que as refeições sofisticadas e sem alma que estava acostumado a comer. Juntos, eles criaram uma rotina saudável, que beneficiou enormemente a saúde cardiovascular dele. Caminhadas matinais no parque, refeições regulares e nutritivas, momentos de relaxamento onde ela o massageava enquanto ele tocava piano para ela, e conversas profundas que os ajudaram a se conhecer em níveis que nenhum dos dois havia experimentado em relacionamentos anteriores. Giovanna descobriu que tinha um talento natural para criar um ambiente tranquilo e healing, e Leonardo descobriu que ser cuidado por alguém que realmente se importava com seu bem-estar era uma experiência transformadora que o fazia questionar por que havia passado tantos anos acreditando que precisava ser completamente independente e autossuficiente. Durante esse período de adaptação e descobertas mútuas, Leonardo começou a perceber mudanças significativas, não apenas em sua saúde física, mas também em sua perspectiva sobre a vida e seus valores. As palpitações diminuíram drasticamente, seu sono melhorou, e ele se sentia mais energizado e focado durante o trabalho, conseguindo ser mais eficiente e tomar decisões mais claras porque tinha algo genuinamente importante esperando por ele em casa. Giovanna, por sua vez, floresceu de uma forma que surpreendeu até ela mesma. Sua autoconfiança cresceu, ela começou a se ver com os olhos de Leonardo, como uma mulher inteligente, capaz e valiosa, e desenvolveu um interesse ainda maior por assuntos que pudessem ajudá-la a ser uma parceira ainda melhor para ele. Lendo sobre nutrição cardíaca, técnicas de relaxamento e até mesmo alguns livros sobre administração de empresas, para entender melhor o mundo profissional dele. Eles se complementavam de uma forma que parecia ter sido planejada pelo destino. Ela trouxe calor,
espontaneidade e alegria para a vida organizada, mas fria dele, enquanto ele trouxe segurança, estabilidade e novos horizontes para os sonhos dela. Foi numa noite especialmente romântica, depois de um jantar que haviam preparado juntos e de uma sessão de piano onde Leonardo tocou todas as músicas favoritas dela, que ele finalmente encontrou coragem para expressar completamente seus sentimentos. Eles estavam no sofá, agora decorado com as almofadas coloridas dela, e Giovanna estava aninhada em seus braços enquanto observavam a cidade iluminada através da janela panorâmica. Giovanna, disse ele, sua voz carregada de emoção, eu preciso te dizer uma coisa que venho sentindo há semanas, mas não sabia como expressar. Ela se virou para olhá-lo, vendo uma vulnerabilidade em seus olhos que a tocou profundamente. Eu te amo, continuou ele, de uma forma que nunca pensei ser possível amar alguém. Você não apenas salvou minha saúde, você salvou minha vida inteira, me ensinou o que é verdadeira felicidade, me mostrou que existe algo muito mais importante do que sucesso financeiro ou aprovação social. Giovanna sentiu como se seu coração fosse explodir de alegria e, sem conseguir controlar a emoção, começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Eu também te amo, Leonardo, respondeu ela, beijando delicadamente seus lábios. Mais do que jamais imaginei ser possível amar alguém. Você me fez acreditar que eu mereço ser amada. Me mostrou um mundo de possibilidades que eu nem sonhava que existia. E mais importante, me fez sentir que posso ser eu mesma completamente e ainda assim ser valorizada e respeitada. Naquela mesma noite, numa demonstração de amor e comprometimento, que surpreendeu até eles mesmos pela intensidade, Leonardo e Giovanna se entregaram completamente um ao outro, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, criando uma conexão íntima que selou definitivamente a união entre eles. Foi a primeira experiência verdadeiramente amorosa para ambos. Leonardo nunca havia feito amor com alguém por quem sentia um carinho tão profundo, e Giovanna nunca havia se entregado a alguém em quem confiava completamente e que a fazia sentir-se completamente segura e amada. A experiência foi transformadora para os dois, não apenas pelo prazer físico, mas principalmente pela intimidade emocional e pela sensação de finalmente terem encontrado a pessoa com quem queriam dividir todos os aspectos de suas vidas. Quando adormeceram abraçados naquela noite, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha definitiva e que nada mais seria como antes. Eles agora eram verdadeiramente uma família, unidos não apenas pelo amor, mas por uma cumplicidade e uma parceria que os tornava mais fortes juntos do que jamais haviam sido separados. Na manhã seguinte, Leonardo acordou antes dela e ficou alguns minutos apenas observando Giovanna dormindo pacificamente ao seu lado, seus cabelos espalhados no travesseiro, uma expressão serena no rosto que mostrava como ela se sentia segura e amada. Naquele momento, ele tomou uma decisão que vinha amadurecendo em seu coração há semanas. Queria passar o resto da vida com ela, queria oficializar aquela união, queria que o mundo inteiro soubesse que havia encontrado a mulher da sua vida. Quando ela acordou e o viu olhando para ela com aquele sorriso apaixonado, Giovanna sentiu que não havia lugar no mundo onde preferisse estar do que ali, nos braços do homem que amava, construindo uma vida baseada no amor verdadeiro e no cuidado mútuo. Bom dia, meu amor, sussurrou ela, e pela primeira vez na vida, Leonardo sentiu que aquelas palavras carregavam um significado real e profundo, não sendo apenas uma expressão de carinho superficial, mas uma confirmação de que eles realmente pertenciam um ao outro, e que haviam encontrado no amor a cura para todas as solidões e vazios que haviam carregado em suas vidas até se encontrarem. Os 2 meses seguintes foram os mais felizes da vida de ambos, um período mágico onde cada dia trazia novas descobertas sobre si mesmos e sobre o relacionamento que estava florescendo de forma tão natural e intensa que parecia ter sido abençoado pelo próprio destino. Leonardo nunca havia experimentado a sensação de acordar todos os dias ao lado de alguém que realmente se importava com seu bem-estar, e Giovanna nunca havia se sentido tão amada, protegida e valorizada como ser humano único e especial.
A rotina que criaram juntos era uma mistura perfeita de cuidados com a saúde dele, momentos românticos, descobertas culinárias e conversas profundas que os aproximavam cada vez mais. Leonardo havia instalado uma pequena horta na varanda do apartamento, projeto que Giovanna sugeriu e que se tornou uma paixão compartilhada. Eles passavam as manhãs de domingo regando os temperos frescos que ela usava para preparar as refeições saudáveis que haviam se tornado fundamentais para controlar a arritmia cardíaca dele. Nunca pensei que cuidar de plantas pudesse ser tão relaxante, comentou Leonardo numa manhã ensolarada, observando Giovanna examinar cuidadosamente as mudas de manjericão que haviam plantado na semana anterior. É porque você está fazendo isso com amor, respondeu ela, sorrindo enquanto retirava algumas folhas secas. As plantas sentem quando são cuidadas com carinho, assim como as pessoas. Tudo na vida cresce melhor quando recebe atenção genuína e amor verdadeiro. A transformação no apartamento havia sido completa e impressionante, refletindo não apenas o gosto pessoal de Giovanna, mas principalmente a personalidade calorosa e acolhedora que ela trouxe para todos os aspectos da vida deles. As paredes frias e brancas agora tinham fotografias dos dois juntos em momentos especiais. Quadros com frases inspiradoras que ela havia bordado nas horas vagas e plantas espalhadas por todos os cômodos, criando uma atmosfera viva e aconchegante. A cozinha, que antes era um espaço praticamente decorativo, onde Leonardo raramente preparava algo mais elaborado que um café, havia se tornado o coração da casa, sempre cheirando a temperos frescos e repleta de utensílios que Giovanna usava para criar pratos deliciosos e nutritivos. Você transformou esta casa num lar de verdade, disse Leonardo numa tarde, observando-a preparar um risoto de abóbora enquanto cantarolava uma música gaúcha. Antes você chegava aqui, eu vivia num museu caro. Agora eu vivo numa casa cheia de vida, amor e memórias boas. Giovanna parou de mexer o risoto e se virou para abraçá-lo, sentindo como suas palavras a emocionavam profundamente. É porque agora nós dois estamos construindo algo juntos, respondeu ela, depositando um beijo carinhoso em seus lábios. Uma casa só se torna um lar quando é habitada por amor verdadeiro. O cuidado que Giovanna dedicava à saúde de Leonardo ia muito além de simplesmente cozinhar alimentos saudáveis. Ela havia se tornado uma verdadeira especialista em cardiologia preventiva, lendo livros, consultando sites médicos confiáveis e até mesmo conversando com o cardiologista dele, para entender exatamente quais cuidados eram mais importantes e eficazes. Ela criou um cronograma detalhado para os medicamentos, lembrando-o gentilmente de tomar cada comprimido no horário certo e observando cuidadosamente qualquer mudança em seu estado físico ou emocional que pudesse indicar alterações em sua condição cardíaca. Você não precisa se preocupar tanto comigo, disse Leonardo numa manhã, quando ela insistiu em medir sua pressão arterial antes do café da manhã. Claro que preciso, respondeu ela com firmeza, mas sempre com doçura. Cuidar de quem amamos não é obrigação, é privilégio. E eu quero ter você comigo por muitos e muitos anos. Então vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que sua saúde esteja sempre em dia. A dedicação dela era tão genuína e carinhosa que Leonardo se sentia não apenas fisicamente mais saudável, mas emocionalmente mais forte e confiante, sabendo que tinha ao seu lado uma parceira que realmente se importava com seu bem-estar integral. Durante esse período de convivência intensa, Leonardo também descobriu aspectos surpreendentes da personalidade de Giovanna, que só reforçaram sua certeza de que havia encontrado a mulher perfeita para ele. Ela tinha uma inteligência natural impressionante e uma curiosidade genuína sobre o mundo dos negócios que o fascinava, fazendo perguntas inteligentes sobre seus projetos na construtora e oferecendo perspectivas únicas que às vezes o ajudavam a enxergar situações complexas de ângulos completamente novos. E se vocês criassem um programa social onde as famílias de baixa renda pudessem participar da construção de suas próprias casas, sugeriu ela numa noite, enquanto ele comentava sobre um projeto habitacional
que estava enfrentando resistência da comunidade. Assim, elas se sentiriam parte do processo, teriam orgulho do resultado e vocês poderiam reduzir custos com mão de obra ao mesmo tempo que ofereceriam capacitação profissional. Leonardo parou de comer e olhou para ela com admiração, percebendo que sua sugestão não apenas era brilhante do ponto de vista humanitário, mas também economicamente viável e socialmente responsável. Giovanna, isso é genial, disse ele, pegando um papel para anotar a ideia. Como você consegue pensar em soluções tão criativas? Ela corou ligeiramente, mas respondeu com confiança crescente. Talvez seja porque eu venho de uma realidade diferente da sua. Então, consigo ver as necessidades reais das pessoas comuns. Quando você realmente conhece as dificuldades, fica mais fácil imaginar soluções práticas. As noites que passavam juntos haviam se tornado rituais sagrados de intimidade e conexão profunda. Momentos em que Leonardo tocava piano para ela enquanto Giovanna se aninhava no sofá com uma xícara de chá. Ou quando eles cozinhavam juntos, experimentos culinários que quase sempre resultavam em pratos deliciosos, e muita risada quando algo dava errado. Você tem certeza de que era para colocar 2 xícaras de açúcar no molho? Perguntou Leonardo numa noite, quando tentavam reproduzir uma receita de molho agridoce que havia ficado doce demais. Era 1 xícara só, respondeu Giovanna, rindo tanto que tinha lágrimas nos olhos. Mas talvez a gente possa usar isso como cobertura para sorvete. Momentos como esse, aparentemente simples, mas repletos de alegria genuína, eram exatamente o que Leonardo nunca havia tido em sua vida anterior. A capacidade de rir de si mesmo, de encontrar diversão nas coisas cotidianas, de compartilhar pequenos fracassos e transformá-los em memórias carinhosas. Era como se Giovanna tivesse trazido de volta a criança que existia dentro dele, a parte de sua personalidade que havia sido sufocada por anos de pressão profissional e expectativas sociais. O contraste entre a dedicação amorosa de Giovanna e a atitude da família de Leonardo se tornava mais evidente a cada semana que passava, especialmente quando seus pais ligavam apenas para discutir questões relacionadas aos negócios, sem nunca perguntar como ele estava se sentindo ou se recuperando da descoberta do problema cardíaco. Leonardo, precisamos conversar sobre a aquisição da construtora concorrente, dizia Roberto Costa ao telefone, sem nem mesmo cumprimentar o filho adequadamente. Os advogados estão esperando sua assinatura nos documentos e não podemos perder essa oportunidade por causa das suas questões pessoais atuais. Giovanna observava Leonardo ficar tenso toda vez que recebia essas ligações, vendo como os ombros dele se contraíam e como sua expressão ficava fechada e distante, uma mudança dramática em relação ao homem relaxado e feliz que ela conhecia. Você não precisa discutir negócios quando não está se sentindo bem, dizia ela depois que ele desligava, massageando suavemente seus ombros tensos. Sua saúde é mais importante que qualquer contrato ou aquisição. Leonardo se apoiava no toque carinhoso dela, percebendo como Giovanna sempre conseguia trazê-lo de volta ao estado de paz e equilíbrio que haviam construído juntos. É que meus pais nunca entenderam que existe vida além dos negócios, explicava ele, virando-se para abraçá-la. Para eles, qualquer coisa que não gere lucro ou não fortaleça a posição social da família é vista como perda de tempo ou fraqueza. A diferença na forma como Giovanna e a família dele se relacionavam com Leonardo ficou ainda mais evidente quando ele teve um episódio mais sério de arritmia, durante uma madrugada cerca de 2 meses depois que ela se mudou para o apartamento. Giovanna acordou com os movimentos inquietos dele na cama e imediatamente percebeu que algo estava errado. Leonardo estava suando frio, respirando irregularmente e segurando o peito com uma expressão de desconforto que a assustou profundamente. "Leonardo, meu amor, o que está acontecendo?" perguntou ela, acendendo o abajur e examinando cuidadosamente o rosto dele. "São as palpitações", respondeu ele com voz fraca, tentando não demonstrar o quanto estava preocupado.
Estão mais fortes que o normal, não consigo fazer elas pararem. Sem perder um segundo, Giovanna se levantou e trouxe os medicamentos de emergência que o cardiologista havia prescrito, um copo de água, e se sentou ao lado dele na cama, segurando sua mão e falando com uma calma impressionante. Respira comigo, devagar, igual o doutor ensinou, instruiu ela, começando a fazer respirações lentas e profundas para guiá-lo. Não precisa ter medo, eu estou aqui. Vamos passar por isso juntos. A presença dela foi tão tranquilizadora e eficaz que em menos de 20 minutos, as palpitações haviam diminuído significativamente e Leonardo conseguiu voltar a respirar normalmente. Como você consegue ficar tão calma numa situação assim? Perguntou Leonardo depois que o episódio passou, ainda abraçado com ela na cama. É porque eu te amo, respondeu Giovanna simplesmente, acariciando os cabelos dele com uma ternura infinita. Quando você ama alguém de verdade, você não entra em pânico nas dificuldades. Você se torna mais forte para poder ajudar. Além disso, estudei muito sobre sua condição exatamente para saber como agir se algo assim acontecesse. Leonardo se sentiu profundamente tocado, não apenas pela competência dela em lidar com a situação, mas principalmente pelo amor genuíno que ela demonstrou, transformando um momento de medo e vulnerabilidade numa experiência de proximidade e cuidado mútuo. No dia seguinte, quando ele contou para sua mãe sobre o episódio durante uma ligação de rotina, a reação foi completamente diferente. Você tem certeza de que essa moça sabe lidar com situações médicas? Perguntou Cláudia Costa com um tom de desconfiança. Talvez fosse melhor contratar uma enfermeira profissional. Não queremos que aconteça nada mais sério por falta de preparo adequado. Leonardo sentiu uma irritação crescente com a insinuação de que Giovanna não era capaz de cuidar dele adequadamente, especialmente considerando que ela havia demonstrado muito mais preocupação e eficiência que a própria família dele. Foi durante esse período de cuidados intensivos e proximidade cada vez maior que Leonardo decidiu que queria oficializar sua relação com Giovanna de uma forma que deixasse claro para todo o mundo o quanto ela significava para ele. A ideia do pedido de casamento havia amadurecido em seu coração durante semanas, mas ele queria que fosse algo especial, íntimo e que refletisse a personalidade única dela, não os padrões extravagantes que sua classe social normalmente esperava. Numa tarde de sábado, ele sugeriu que fossem ao Parque da Redenção para um piquenique, algo que haviam feito algumas vezes e que sempre resultava em momentos românticos e relaxantes. Giovanna preparou uma cesta com sanduíches naturais, frutas frescas e suco de laranja. E eles se instalaram debaixo de uma árvore grande, observando famílias brincando e casais namorando ao redor do lago. Sabe o que mais amo em momentos assim? Perguntou Leonardo, observando como Giovanna sorria ao ver uma criança pequena alimentando os patos. É que aqui eu posso ser exatamente quem sou, sem pressões, sem máscaras sociais, apenas eu mesmo ao lado da pessoa que amo. Giovanna se virou para olhá-lo, vendo uma expressão especialmente carinhosa em seus olhos. Eu também me sinto assim, respondeu ela. Aqui é o nosso mundo, onde só importa o amor que sentimos um pelo outro. Foi nesse momento perfeito, com o sol da tarde filtrando através das folhas da árvore e criando um jogo de luz e sombra no rosto dela, que Leonardo decidiu que não havia momento mais apropriado para fazer a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Giovanna, disse ele, pegando as mãos dela entre as suas e olhando profundamente em seus olhos. Estes meses ao seu lado foram os mais felizes da minha vida inteira. Você não apenas curou meu coração fisicamente, você trouxe sentido e alegria para uma vida que estava vazia e sem propósito. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, me mostrou que a felicidade está nas coisas simples, me fez descobrir aspectos da minha personalidade que eu nem sabia que existiam. Giovanna sentiu o coração acelerar, percebendo pela seriedade e emoção na voz dele que algo muito importante estava acontecendo. Eu quero passar o resto da minha vida cuidando de você como você tem cuidado de mim. Quero construir uma família ao seu lado. Quero envelhecer junto com você e continuar descobrindo todos os dias novos motivos
para te amar ainda mais. Leonardo retirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul marinho e a abriu, revelando um anel delicado mas elegante, com um diamante solitário que brilhava suavemente sob a luz filtrada pelas folhas. Giovanna Silva, você quer se casar comigo? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Giovanna, antes mesmo que ela conseguisse processar completamente o que estava acontecendo. Uma mistura de alegria, surpresa e emoção tão intensa que ela precisou de alguns segundos para conseguir falar. Leonardo, sussurrou ela, observando o anel lindo, mas principalmente focando nos olhos dele, que brilhavam com uma mistura de esperança e nervosismo. Claro que eu quero me casar com você. Não existe nada no mundo que eu queira mais do que ser sua esposa, construir uma vida ao seu lado, cuidar de você para sempre. Leonardo sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade, e com as mãos tremendo ligeiramente de emoção, colocou o anel no dedo dela, observando como ficava perfeito, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Eu te amo tanto, Giovanna, disse ele, puxando-a para um abraço apertado. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eles se beijaram ali, debaixo da árvore no meio do parque, com o som das crianças brincando ao fundo e a sensação de que o mundo inteiro havia parado para testemunhar aquele momento de amor puro e verdadeiro. Como você soube meu número de anel? Perguntou Giovanna mais tarde, observando como a joia brilhava em seu dedo enquanto caminhavam de mãos dadas de volta para casa. Leonardo riu, lembrando-se da estratégia que havia usado. Lembra quando fomos àquela loja de artesanato e você experimentou alguns anéis nas mãos das artesãs? Eu prestei atenção em qual tamanho você experimentou e memorizei discretamente. Ela ficou impressionada com a atenção aos detalhes e o cuidado que ele havia tido para garantir que tudo fosse perfeito. E a escolha do modelo? Continuou ela curiosa. Pensei em algo que combinasse com você, explicou ele. Elegante, mas não ostensivo. Bonito sem ser exagerado. Clássico como seu caráter, mas com um brilho especial como sua personalidade. Giovanna parou de caminhar e o beijou novamente, sentindo-se completamente amada e compreendida por alguém que realmente enxergava e valorizava quem ela era verdadeiramente. Não apenas sua aparência ou posição social, mas sua essência como pessoa. Naquela noite, eles comemoraram o noivado de uma forma íntima e romântica, que refletia perfeitamente a natureza de seu relacionamento. Giovanna preparou um jantar especial com todos os pratos favoritos dele. Leonardo tocou todas as músicas que haviam marcado momentos importantes em sua história de amor, e eles passaram horas conversando sobre os sonhos que tinham para o futuro como casal casado. Quantos filhos você gostaria de ter? Perguntou Leonardo, observando como os olhos dela se iluminavam ao falar sobre maternidade. 2 ou 3, respondeu ela sem hesitar. Sempre sonhei em ter uma família grande e unida, onde as crianças crescessem com muito amor, atenção e valores sólidos. E você? Leonardo sorriu, imaginando pequenas versões de Giovanna correndo pela casa. Quantos você quiser. Só de pensar em você como mãe dos meus filhos, ensinando a eles toda essa bondade e amor que você tem, já me deixa emocionado. Eles conversaram sobre o tipo de educação que queriam dar aos filhos, os valores que consideravam importantes, os lugares onde gostariam de viajar como família, criando mentalmente um futuro que parecia perfeito e alcançável, agora que haviam se encontrado e decidido caminhar juntos pela vida. A felicidade e a sensação de completude que ambos sentiram naquela noite de noivado confirmaram para eles que haviam tomado a decisão certa e que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir em suas vidas, incluindo a reação da família de Leonardo quando soubessem da decisão. Você está preocupado com o que seus pais vão dizer? Perguntou Giovanna numa voz suave, percebendo uma ligeira tensão nos ombros dele quando o assunto da família surgiu indiretamente na conversa. Um pouco, admitiu Leonardo honestamente, mas não o suficiente para mudar de ideia ou deixar que isso afete nossa felicidade. Eles vão ter que aceitar que eu encontrei a mulher da minha vida e que vou me casar com ela,
independente da opinião ou aprovação deles. Giovanna segurou a mão dele, transmitindo força e apoio através do toque. Nós vamos enfrentar isso juntos, disse ela com determinação. Não importa o que aconteça, o que importa é o amor que sentimos um pelo outro. Isso é mais forte que qualquer preconceito ou resistência externa. Naquela noite, eles dormiram abraçados, mais unidos e confiantes do que nunca, prontos para iniciar o próximo capítulo de suas vidas como noivos apaixonados que haviam encontrado no amor verdadeiro a base sólida sobre a qual construiriam um futuro feliz e duradouro, não importando quais obstáculos pudessem surgir pelo caminho. A notícia do noivado chegou até Roberto e Cláudia Costa de uma forma que Leonardo não havia planejado, mas que talvez fosse inevitável considerando como as notícias se espalhavam rapidamente nos círculos sociais da elite porto-alegrense. Durante um almoço no Clube do Comércio, uma conhecida da família comentou casualmente ter visto Leonardo numa joalheria cara escolhendo um anel de noivado, e quando Cláudia ligou para o filho naquela mesma tarde para confirmar a informação, ele decidiu que era hora de contar toda a verdade sobre seu relacionamento com Giovanna e seus planos de casamento. Mãe, é verdade sim, disse Leonardo, respirando fundo antes de continuar. Eu me apaixonei por uma mulher maravilhosa. Ela tem cuidado de mim durante todo este período em que estive com problemas de saúde. E ontem eu pedi ela em casamento. Estou mais feliz do que jamais estive na vida. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu por longos segundos antes de Cláudia finalmente responder, com uma voz controlada, mas claramente tensa. Leonardo, querido, acho que precisamos conversar pessoalmente sobre isso. Seu pai e eu vamos aí hoje à noite. Quando ele desligou o telefone, Giovanna imediatamente percebeu pela expressão preocupada no rosto dele que algo havia mudado. Eles não ficaram felizes com a notícia? Perguntou ela, aproximando-se para segurar sua mão. Digamos que eles querem conhecer melhor a situação, respondeu Leonardo, fazendo aspas no ar. Mas não se preocupe, amor. Não importa o que eles digam ou pensem. Isso não vai mudar absolutamente nada entre nós. Giovanna passou o resto da tarde numa mistura de nervosismo e determinação, querendo causar a melhor primeira impressão possível nos futuros sogros, mas ao mesmo tempo se preparando mentalmente para a possibilidade de não ser aceita imediatamente. Ela escolheu uma roupa simples, mas elegante, um vestido azul marinho que Leonardo havia comprado para ela algumas semanas antes, e preparou um jantar com pratos sofisticados, mas sem exageros, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre mostrar suas habilidades culinárias e não parecer que estava tentando impressionar demasiadamente. Você está linda, disse Leonardo, abraçando-a por trás enquanto ela ajeitava os últimos detalhes da mesa posta. E mesmo que eles não consigam ver imediatamente o quão especial você é, isso é problema deles, não nosso. Giovanna se virou em seus braços, vendo o amor e a confiança nos olhos dele. Eu só quero que eles te vejam feliz, disse ela. Quero que percebam o quanto você mudou para melhor desde que estamos juntos, o quanto sua saúde melhorou, como você está mais relaxado e alegre. Se eles realmente se importam com você, isso deveria ser o que mais importa para eles. Leonardo beijou sua testa carinhosamente, admirando mais uma vez a sabedoria e maturidade dela, diante de situações difíceis. Roberto e Cláudia Costa chegaram pontualmente às 8 horas da noite, e desde o momento em que entraram no apartamento, a tensão no ar era quase palpável. Roberto, um homem alto e imponente de 62 anos, usava um terno escuro impecável e carregava consigo a postura autoritária de quem estava acostumado a comandar reuniões de negócios e tomar decisões importantes. Cláudia, elegantemente vestida com um conjunto de linho bege e joias discretas mas caras, observava cada detalhe do apartamento com olhos críticos, claramente procurando sinais da influência de Giovanna na decoração. Boa noite, filho, disse Roberto cumprimentando Leonardo com um aperto de mão formal, em vez do abraço caloroso que ela esperava ver entre pai e filho. Boa noite, querido, acrescentou Cláudia, beijando o rosto do filho, mas mantendo os olhos fixos em Giovanna, que se aproximava nervosa, mas com a postura digna.
Pai, mãe, eu gostaria que vocês conhecessem Giovanna Silva, minha noiva, disse Leonardo, colocando o braço protetor ao redor da cintura dela. Giovanna, estes são meus pais Roberto e Cláudia Costa. Giovanna estendeu a mão com um sorriso sincero, tentando transmitir calor e respeito. É um prazer muito grande conhecer vocês, disse ela. Leonardo fala de vocês com muito carinho. Roberto apertou sua mão brevemente, com um cumprimento educado, mas distante, enquanto Cláudia apenas assentiu com a cabeça, sem fazer esforço para esconder sua avaliação crítica. O jantar começou de forma civilizada, com conversas superficiais sobre o tempo, as mudanças no trânsito de Porto Alegre e comentários educados sobre a comida, mas a tensão subjacente era evidente para todos os presentes. Giovanna havia se esforçado para preparar pratos sofisticados, salmão grelhado com risoto de limão siciliano, salada de rúcula com nozes e queijo gorgonzola, e uma sobremesa de mousse de chocolate. Mas percebia pelos comentários mínimos dos pais de Leonardo que eles estavam mais interessados em analisá-la do que em apreciar suas habilidades culinárias. Então, Giovanna, começou Cláudia durante o prato principal, com um tom aparentemente casual, mas claramente inquisitivo. Leonardo me contou que vocês se conheceram num restaurante onde você trabalha. Há quanto tempo você está nessa profissão? A palavra profissão foi pronunciada com uma leve hesitação que não passou despercebida por ninguém na mesa. Trabalho como garçonete há 3 anos, respondeu Giovanna com dignidade, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Antes disso, ajudava minha família com serviços de limpeza e cuidados domésticos. Sempre gostei de trabalhar com pessoas e fazer com que elas se sintam bem cuidadas. Roberto trocou um olhar rápido com a esposa, um olhar que Giovanna conseguiu interpretar perfeitamente. Eles estavam confirmando suas suspeitas sobre sua origem social. E seus planos para o futuro? Continuou Roberto, cortando o salmão com movimentos precisos. Pretende continuar trabalhando depois do casamento? A pergunta parecia inocente, mas Leonardo percebeu o tom de desaprovação implícito e sentiu sua irritação começar a crescer. Na verdade, respondeu Giovanna, antes que Leonardo pudesse intervir, estou pensando em retomar os estudos. Sempre quis fazer faculdade de nutrição, e agora que terei mais estabilidade financeira, posso finalmente realizar esse sonho. Também gostaria de continuar trabalhando de alguma forma, porque acredito que é importante ter propósito e independência, mesmo sendo casada. Cláudia arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa com a resposta articulada e os planos concretos de Giovanna. Nutrição é uma área interessante, comentou ela, mas seu tom sugeria mais condescendência do que aprovação genuína. Embora eu imagine que seja um curso bastante técnico. Leonardo sentiu sua paciência começar a se esgotar, com os comentários sutilmente depreciativos de sua mãe. Mas Giovanna respondeu com graça. É técnico, sim, mas também envolve muito cuidado humano, entendimento sobre saúde e bem-estar, pesquisa científica. Na verdade, já tenho aplicado muito do que aprendi por conta própria para ajudar Leonardo com sua condição cardíaca, criando uma dieta balanceada e acompanhando sua recuperação. A menção à condição cardíaca de Leonardo trouxe um momento de silêncio desconfortável, e foi Roberto quem quebrou a tensão com uma pergunta direta que mudou completamente o tom da conversa. A propósito, Leonardo, como andam os negócios? Você tem faltado bastante às reuniões importantes, e alguns sócios estão comentando sobre sua mudança de prioridades. Leonardo colocou o garfo no prato com mais força do que o necessário, sentindo como a conversa estava tomando exatamente a direção que ele havia temido. Os negócios estão indo muito bem, pai. Na verdade, estão indo melhor do que nunca, porque agora eu tenho paz de espírito para tomar decisões mais acertadas e porque tenho alguém em casa que me ajuda a manter o equilíbrio emocional necessário para lidar com as pressões do trabalho. Cláudia interveio com um sorriso forçado. Que bom, querido. Mas você não acha que seria importante manter certas tradições da família? Participar dos eventos sociais, manter os relacionamentos que são importantes para os negócios? Leonardo olhou diretamente para a mãe,
começando a perceber aonde ela queria chegar. Se você está se referindo àqueles jantares entediantes, onde as pessoas só falam de dinheiro e fofocas, prefiro passar meu tempo livre aqui em casa, com a pessoa que amo, fazendo coisas que realmente me fazem feliz. O desconforto na mesa aumentou visivelmente, e foi então que Roberto decidiu ser mais direto em suas preocupações. Leonardo, filho, nós respeitamos sua felicidade pessoal, mas você precisa entender que casamento numa família como a nossa não é apenas uma questão de sentimentos. É também uma questão de compatibilidade social, de parcerias que fortalecem nossa posição nos negócios, de tradições que precisam ser mantidas. Giovanna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a compostura, determinada a não dar a eles a satisfação de vê-la abalada. Leonardo, por outro lado, sentiu uma raiva crescente diante da implicação clara de que Giovanna não era adequada para sua família. Pai, disse ele com uma voz perigosamente controlada, eu me apaixonei por Giovanna, não por sua posição social ou por benefícios que ela possa trazer para os negócios, mas porque ela é a pessoa mais íntegra, carinhosa e inteligente que já conheci na vida. Se isso não é suficiente para vocês, então talvez sejam vocês que têm um problema de valores, não eu. Cláudia colocou a mão no braço do marido, percebendo que a conversa estava escalando perigosamente. Mas Roberto continuou. Nós só queremos ter certeza de que você não está sendo influenciado por circunstâncias temporárias. Sua condição de saúde, a gratidão por ter alguém cuidando de você, são sentimentos compreensíveis, mas casamento é para a vida toda. A insinuação de que seus sentimentos por Giovanna eram apenas resultado de gratidão ou de uma vulnerabilidade temporária foi a gota d'água para Leonardo. Ele se levantou da mesa abruptamente, suas mãos tremendo de raiva, e olhou diretamente para os pais com uma expressão que eles nunca haviam visto antes. Chega, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos na mesa se calarem imediatamente. Vocês vieram à minha casa, comeram a comida que minha noiva preparou com carinho para causar uma boa impressão em vocês, e passaram a noite inteira tentando diminuí-la e questionar meus sentimentos. Isso é inaceitável. Giovanna segurou discretamente a mão dele, tentando acalmá-lo, mas Leonardo continuou. Giovanna cuidou de mim quando eu estava doente melhor do que qualquer pessoa já fez na minha vida, incluindo vocês. Ela se importa genuinamente com o meu bem-estar. Me faz rir, me desafia intelectualmente, me inspira a ser uma pessoa melhor. Onde diabos vocês estavam quando eu estava tendo problemas cardíacos, ligando para falar de contratos e aquisições, não para perguntar como eu estava me sentindo? O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado, com Roberto e Cláudia claramente chocados com a veemência da reação do filho. Leonardo, você está sendo injusto, começou Cláudia, com a voz ligeiramente trêmula. Nós sempre nos preocupamos com você, sempre quisemos o melhor segundo quem? Interrompeu Leonardo. Segundo vocês ou segundo o que eu realmente quero e preciso para ser feliz? Porque se vocês realmente se importassem com minha felicidade, estariam celebrando o fato de eu ter encontrado uma mulher que me ama pelo que sou, não pelo meu sobrenome ou conta bancária. Giovanna se levantou também, tocando gentilmente o braço de Leonardo. Amor, talvez seja melhor conversarmos quando todos estivermos mais calmos, sugeriu ela, tentando mediar a situação que estava claramente saindo de controle. Mas Roberto se levantou também, sua própria irritação finalmente transparecendo. Não, Giovanna. Acho que é importante esclarecer algumas coisas agora mesmo. Leonardo, você está cometendo um erro que pode afetar não apenas sua vida, mas toda a nossa família e nossos negócios. Casamentos como esse nunca dão certo a longo prazo, porque as diferenças sociais e culturais acabam criando problemas que o amor inicial não consegue resolver. A afirmação de Roberto foi como uma declaração de guerra para Leonardo, que sentiu toda a raiva acumulada de anos de pressões familiares explodir de uma vez. Diferenças sociais e culturais, repetiu ele, sua voz aumentando de volume. Vocês querem saber quais são as verdadeiras diferenças aqui?
Giovanna trabalha duro todos os dias para sustentar a si mesma honestamente, enquanto vocês vivem de rendimentos de investimentos feitos décadas atrás. Ela se importa com o bem-estar das pessoas ao redor dela, enquanto vocês só se importam com aparências e status social. Ela tem valores reais de família e amor, enquanto vocês tratam relacionamentos como transações comerciais. Cláudia tentou intervir novamente. Leonardo, por favor, não precisa falar assim. Nós só queremos que você pense bem. Eu já pensei bem, gritou ele, perdendo completamente a compostura. Pensei durante meses, e minha conclusão é que Giovanna é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E se vocês não conseguem aceitar isso, se não conseguem tratar com respeito a mulher que escolhi para ser minha esposa, então vocês não são bem-vindos na minha casa nem na minha vida. O choque no rosto dos pais foi evidente. Eles nunca haviam visto Leonardo tão alterado ou desafiador, e claramente não esperavam uma reação tão intensa. Giovanna, mesmo emocionalmente abalada pela situação, tentou uma última vez mediar o conflito. Senhor Roberto, senhora Cláudia, disse ela com a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Eu entendo as preocupações de vocês. Sei que vem de um lugar de amor pelo Leonardo, e respeito isso, mas eu gostaria que vocês soubessem que eu amo seu filho mais do que qualquer coisa no mundo, e que minha intenção é cuidar dele, apoiá-lo e fazer ele feliz pelo resto da minha vida. Não estou interessada no dinheiro da família ou em status social. Só quero construir uma vida feliz com o homem que amo. Roberto olhou para ela por um longo momento, e pela primeira vez na noite, sua expressão se suavizou ligeiramente. Giovanna, Nós podemos acreditar que suas intenções são boas, mas você precisa entender que existem pressões e responsabilidades numa família como a nossa que talvez você não compreenda completamente. Leonardo deu um passo à frente, colocando-se literalmente entre Giovanna e os pais. Parem de falar com ela como se ela fosse uma criança, incapaz de entender complexidades, disse ele com firmeza. Giovanna é mais inteligente e madura que a maioria das pessoas do nosso círculo social. E mesmo que não fosse, isso não daria a vocês o direito de tratá-la com condescendência. A tensão no ambiente havia atingido um ponto insustentável e foi Cláudia quem finalmente tomou a iniciativa de encerrar a visita. Acho melhor irmos embora, disse ela, levantando-se e pegando a bolsa. Claramente todos estamos muito alterados para continuar esta conversa de forma produtiva. Roberto assentiu, mas antes de se dirigir à porta, olhou diretamente para o filho. Leonardo, espero que você repense essa decisão. E espero que, quando fizer isso, lembre-se de que família é para sempre, mas paixões passam. A frase final foi como uma bofetada para Giovanna, que finalmente não conseguiu conter as lágrimas que vinham ameaçando cair durante toda a noite. Leonardo viu as lágrimas escorrerem pelo rosto da mulher que amava e sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Saiam da minha casa, disse ele, sua voz baixa mas carregada de uma autoridade final. Saiam agora e não voltem até estarem prontos a tratar Giovanna com o respeito que ela merece como minha futura esposa. Roberto e Cláudia se dirigiram à porta em silêncio, mas antes de sair, Cláudia se virou uma última vez. Leonardo, você vai se arrepender disso, disse ela com uma mistura de tristeza e raiva na voz. E quando isso acontecer, espero que não seja tarde demais para consertar os danos que está causando à sua família. Depois que os pais saíram, Leonardo e Giovanna ficaram abraçados no meio da sala, ambos emocionalmente exaustos e abalados pela intensidade do confronto. Giovanna chorava silenciosamente, não apenas pela dor de ter sido rejeitada, mas principalmente por ver Leonardo tão angustiado e por saber que havia causado uma ruptura na família dele. Eu sinto muito, sussurrou ela contra o peito dele. Nunca quis causar problemas entre você e seus pais. Leonardo a abraçou mais apertado, sentindo como ela estava tremendo de emoção. Você não causou nada, disse ele firmemente, beijando o topo de sua cabeça. O problema não é você. É a mentalidade preconceituosa e ultrapassada deles. E se eles não conseguem ver o quão maravilhosa você é, então
A perda é deles, não nossa. Naquela noite, eles dormiram abraçados, mais unidos do que nunca pela adversidade, sabendo que haviam enfrentado juntos seu primeiro grande teste como casal e que haviam escolhido defender seu amor acima de todas as pressões externas, mesmo que isso significasse enfrentar consequências dolorosas com a família dele. Durante as 3 semanas que se seguiram ao confronto com os pais de Leonardo, o casal se dedicou integralmente aos preparativos do casamento, determinados a transformar aquele momento especial numa celebração do amor verdadeiro que haviam construído juntos, independentemente das aprovações ou desaprovações externas. Leonardo havia contratado uma organizadora de eventos discreta e eficiente, que respeitou completamente o desejo deles de ter uma cerimônia íntima e elegante focada na essência romântica da união em vez de ostentação social. Giovanna escolheu um vestido simples, mas deslumbrante, um modelo de renda branca com mangas longas e cauda média que realçava sua beleza natural sem exageros, e Leonardo optou por um terno clássico azul marinho que combinava perfeitamente com a sobriedade elegante que ambos preferiam. "Você tem certeza de que não quer convidar mais pessoas?" perguntou Giovanna numa manhã, enquanto revisavam a lista de convidados, que incluía apenas amigos próximos, alguns colegas queridos do restaurante onde ela trabalhava e familiares distantes de Leonardo, que sempre haviam se mostrado genuinamente afetuosos. "Tenho absoluta certeza", respondeu ele, beijando sua testa carinhosamente. "Quero que seja uma celebração real do nosso amor, com pessoas que realmente torcem pela nossa felicidade, não um evento social onde temos que fingir sorrisos e aguentar comentários maldosos." A ausência de Roberto e Cláudia Costa da lista de convidados era um tema que inevitavelmente causava momentos de melancolia em Leonardo, especialmente quando ele imaginava como deveria ser natural ter os pais presentes no dia mais importante de sua vida. Giovanna percebia esses momentos de tristeza e sempre encontrava formas delicadas de consolá-lo, sem fazer com que ele se sentisse pressionado a mudar de decisão. "Você sente falta deles?" perguntou ela numa tarde quando o viu olhando pensativamente para uma fotografia antiga da família que estava guardada numa gaveta. "Sinto falta do que eles poderiam ter sido", respondeu Leonardo após uma pausa reflexiva. "Sinto falta de ter pais que se alegrassem genuinamente com minha felicidade, que quisessem conhecer a mulher que me faz bem, em vez de julgá-la pelos padrões errados. Mas não sinto falta da pressão, dos preconceitos, da forma como trataram você naquela noite." Giovanna segurou sua mão com firmeza, transmitindo todo o apoio e compreensão que ele precisava. "Se eles realmente te amam, vão perceber o erro que cometeram e vão tentar consertar as coisas. E quando isso acontecer, nós estaremos aqui, de braços abertos para recebê-los." A maturidade e generosidade dela nunca deixavam de impressionar Leonardo, que admirava como ela conseguia manter o coração aberto, mesmo após ter sido machucada. O que nenhum dos dois sabia era que Roberto e Cláudia Costa estavam passando por suas próprias reflexões e questionamentos durante aquele período de afastamento forçado. A realidade de não ter mais contato diário com o filho, de não saber como ele estava se sentindo ou como estava sua saúde, começou a pesar muito mais do que eles haviam antecipado. Roberto, especialmente, começou a perceber como havia se tornado distante e frio com Leonardo ao longo dos anos, focando sempre nos aspectos profissionais de sua vida e negligenciando completamente seu bem-estar emocional. "Você acha que fomos muito duros com ele?" perguntou Cláudia numa noite, depois de mais um dia sem notícias do filho. "Fomos", admitiu Roberto após um suspiro longo. "E fomos injustos com a moça também. Ela parecia genuinamente preocupada com o bem-estar dele, e nós a tratamos como se fosse uma aproveitadora." Cláudia assentiu pensativamente. "Quando foi a última vez que vimos Leonardo tão feliz e relaxado? Mesmo durante o jantar, apesar da tensão, ele parecia diferente, mais vivo." A conversa plantou uma semente de dúvida sobre suas atitudes que só cresceria com o passar dos dias. Foi numa quinta-feira chuvosa,
exatamente uma semana antes da data marcada para o casamento, que Roberto tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a situação familiar. Depois de passar a manhã tentando se concentrar em reuniões de negócios, mas pensando constantemente em Leonardo, ele cancelou todos os compromissos da tarde e foi até o Sabor da Casa, o restaurante onde Giovanna trabalhava. Sua intenção inicial era apenas observá-la discretamente, talvez entender melhor quem era aquela mulher que havia conquistado tão completamente o coração de seu filho. Quando entrou no ambiente simples, mas acolhedor, Roberto se sentiu imediatamente deslocado com seu terno executivo caro, mas foi recebido com o mesmo sorriso caloroso que Giovanna dedicava a todos os clientes. Ela não o reconheceu imediatamente, mas quando ele pediu para falar com ela reservadamente, algo em sua expressão familiar a fez perceber quem ele era. "Senhor Roberto", perguntou ela, com surpresa genuína. "Posso conversar com você alguns minutos?" pediu ele. E Giovanna, após avisar a dona Conceição que precisava de uma pausa, se sentou à mesa com ele, claramente nervosa, mas mantendo a postura digna. "Giovanna", começou Roberto, suas palavras cuidadosamente escolhidas. "Eu vim aqui porque preciso te pedir desculpas pelo comportamento meu e da minha esposa na outra semana. Fomos rude e preconceituosos, e você não merecia ser tratada daquela forma." Giovanna ficou visivelmente surpresa com a sinceridade dele, mas respondeu com a mesma gentileza natural que a caracterizava. "Senhor Roberto, eu entendo que vocês estavam preocupados com Leonardo. Sei que deve ser difícil ver um filho tomando decisões importantes sem consultar a família." Roberto balançou a cabeça, impressionado com a maturidade da resposta dela. "Não, Giovanna, não era isso. Era preconceito mesmo, e eu estou envergonhado disso. Passamos estas semanas sem falar com Leonardo, e percebi o quanto estávamos errados. Você poderia me contar como vocês se conheceram? Como começou esta história de amor?" Durante a hora seguinte, Giovanna compartilhou com Roberto todos os detalhes de como conheceu Leonardo, como percebeu que ele estava solitário apesar do sucesso, como se apaixonou pela sensibilidade e bondade dele, e principalmente como havia se dedicado completamente a cuidar dele durante o período em que sua saúde estava frágil. Roberto ouviu cada palavra em silêncio, percebendo gradualmente que havia julgado completamente errado aquela mulher jovem que demonstrava uma sabedoria emocional e uma capacidade de amor que ele mesmo nunca havia desenvolvido. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Roberto depois que ela terminou de contar a história. "Claro", respondeu Giovanna. "O que você ama no meu filho?" A pergunta a pegou de surpresa pela simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. "Eu amo como ele me faz rir, como se preocupa genuinamente com o que penso e sinto, como me trata com respeito e carinho mesmo eu vindo de um mundo tão diferente do dele", começou ela, seus olhos se iluminando enquanto falava. "Amo como ele toca piano quando está feliz, como fica empolgado ao me ensinar coisas novas, como se dedica ao trabalho, mas nunca esquece de demonstrar afeto. E, principalmente, amo como ele me fez acreditar que mereço ser amada exatamente como sou." Roberto sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquelas palavras, percebendo que Giovanna conhecia e amava aspectos de Leonardo que ele mesmo, como pai, havia negligenciado ou nunca havia notado. "E o dinheiro, a posição social, isso nunca foi importante para você?" perguntou ele, precisando ouvir a resposta diretamente dela. "Senhor Roberto", disse Giovanna com firmeza, "eu me apaixonei por Leonardo quando pensava que ele era apenas um cliente comum do restaurante. Se eu soubesse desde o início que ele era rico, provavelmente teria ficado intimidada demais para sequer conversar com ele adequadamente." Quando Roberto voltou para casa naquela tarde, encontrou Cláudia ansiosa para saber onde ele havia passado tanto tempo. "Conversei com Giovanna", disse ele simplesmente, se servindo de um copo de água enquanto organizava os pensamentos. "E?" Cláudia se aproximou, percebendo que algo havia mudado na expressão dele. "E nós cometemos um erro terrível, Cláudia. Aquela moça ama nosso filho de uma forma que eu nunca vi ninguém amar antes. Ela conhece ele melhor do que nós,
se preocupa com ele mais do que nós e o faz mais feliz do que nós algum dia conseguimos. Cláudia se sentou pesadamente no sofá, absorvendo as palavras do marido. Você acha que ainda há tempo de consertar as coisas? Perguntou ela com uma voz pequena. Eles se casam na próxima semana, Roberto. E se Leonardo não quiser mais falar conosco? Roberto se sentou ao lado da esposa e segurou sua mão. Então vamos ter que provar que mudamos, que aprendemos, que merecemos uma segunda chance. E vamos começar aparecendo no casamento dele, mesmo que não tenhamos sido convidados, para mostrar que reconhecemos nosso erro e que queremos fazer parte da felicidade dele. No dia do casamento, Leonardo e Giovanna acordaram juntos pela última vez como noivos, ambos com uma mistura de nervosismo e alegria que os fazia sentir como se estivessem flutuando. A cerimônia seria realizada numa capela pequena e charmosa no centro histórico de Porto Alegre, seguida de uma recepção intimista num restaurante aconchegante que eles haviam escolhido por ter uma atmosfera romântica e um significado especial. Foi onde tiveram seu primeiro encontro oficial como casal. Você tem certeza de que não vai se arrepender de ter uma cerimônia tão simples? Perguntou Giovanna enquanto se arrumava, observando o reflexo do vestido de noiva no espelho. Algumas das suas amigas empresárias devem ter casado em festas enormes e luxuosas. Leonardo se aproximou por trás, ajudando-a a fechar o colar de pérolas que havia dado de presente, e beijou delicadamente seu pescoço. Giovanna, amor da minha vida, eu me casaria com você numa pracinha de bermuda e chinelo se fosse necessário. O que importa não é o lugar ou a festa. É o fato de que daqui a algumas horas você vai ser minha esposa oficialmente. As palavras dele a tranquilizaram completamente, e ela se virou para beijá-lo, sendo cuidadosa para não borrar a maquiagem que havia aplicado com tanto carinho. A cerimônia foi exatamente como eles haviam sonhado, simples, emocionante e repleta de amor verdadeiro. Os poucos convidados presentes representavam as pessoas que realmente importavam em suas vidas, amigos sinceros que torciam por sua felicidade, colegas que os conheciam bem o suficiente para entender o quanto aquela união era especial. Quando Giovanna entrou na capela, caminhando sozinha pelo corredor, decorado com flores brancas e velas, Leonardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção pura. Ela estava absolutamente radiante, seu sorriso iluminando todo o ambiente, e quando chegou até ele no altar, sussurrou baixinho, pronto para uma aventura da nossa vida. Ele sorriu através das lágrimas e respondeu, mais do que pronto, meu amor, mais do que pronto. A cerimônia prosseguiu com os votos que eles mesmos haviam escrito, palavras simples, mas profundamente sinceras sobre amor, companheirismo, cuidado mútuo e a promessa de construírem uma vida baseada no respeito e na felicidade compartilhada. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi acompanhado pelos aplausos emocionados dos convidados e pela certeza de que haviam tomado a decisão mais acertada de suas vidas. Foi quando saíam da capela, ainda abraçados e sorrindo para os amigos que os cumprimentavam, que Leonardo e Giovanna viram Roberto e Cláudia Costa parados discretamente do outro lado da rua, claramente hesitando sobre se deveriam se aproximar ou não. O coração de Leonardo acelerou, uma mistura de surpresa, nervosismo e uma pontinha de esperança que ele não queria admitir nem para si mesmo. Giovanna segurou sua mão mais apertado, sussurrando, é sua decisão, amor. Faça o que seu coração mandar. Leonardo olhou para os pais por um longo momento, vendo algo diferente em suas expressões, uma humildade e um arrependimento que não estavam presentes na última vez que se encontraram. Finalmente, ele tomou a decisão e caminhou até eles com Giovanna ao seu lado. Pai, mãe, disse ele simplesmente. Filho, respondeu Roberto com a voz embargada de emoção. Nós viemos pedir perdão. Para você e para Giovanna. Estávamos completamente errados. Cláudia deu um passo à frente, seus olhos também cheios de lágrimas. Giovanna, querida, me perdoa por ter sido tão rude e preconceituosa. Conversei muito com Roberto depois que ele te visitou e percebi o quanto fomos injustos.
Você faz nosso filho feliz de uma forma que nós nunca conseguimos, e em vez de agradecer por isso, nós a atacamos. Giovanna sentiu as próprias lágrimas começando a escorrer, mas eram lágrimas de alívio e alegria. Sem hesitar, ela se aproximou e abraçou Cláudia, que a recebeu nos braços, como se estivesse abraçando a filha que nunca teve. Está tudo perdoado, disse Giovanna com sinceridade. O que importa é que vocês estão aqui agora, no dia mais feliz da nossa vida. Roberto abraçou Leonardo com uma emoção que o pai nunca havia demonstrado antes, sussurrando no ouvido do filho. Me perdoa por ter sido um pai tão distante e preconceituoso. Eu te amo, filho, e só quero que você seja feliz. Leonardo retribuiu o abraço, sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Claro que perdoou, pai. E vocês gostariam de vir à recepção conosco? Ainda há tempo para fazermos isso direito como uma família. O sorriso de alívio e gratidão no rosto dos pais foi a resposta que ele precisava. Naquele momento, rodeado pelas pessoas que amava, com sua esposa radiante ao lado e a família finalmente reunida, Leonardo soube que sua vida havia se tornado exatamente o que sempre sonhou que fosse. A recepção foi ainda mais especial com a presença inesperada dos pais de Leonardo, que se esforçaram genuinamente para conhecer melhor Giovanna e para demonstrar que haviam mudado suas perspectivas sobre ela e sobre o relacionamento. Roberto passou a maior parte da festa conversando com os amigos do casal, ouvindo histórias sobre como Leonardo havia mudado para melhor desde que estava com Giovanna, e Cláudia se dedicou a conhecer a família de Giovanna, descobrindo valores familiares sólidos e uma educação baseada no amor e no respeito que ela passou a admirar profundamente. Sua filha é um tesouro, disse Cláudia para a mãe de Giovanna durante o jantar. Ela transformou nosso Leonardo num homem mais feliz e mais humano. Nós temos muito a aprender com ela. Quando chegou a hora dos brindes, Roberto se levantou e pediu a palavra, surpreendendo a todos com um discurso emocionado, onde pediu desculpas publicamente pelo comportamento inicial e declarou que estava orgulhoso de receber Giovanna como filha na família Costa. Ao meu filho Leonardo e à minha nova filha Giovanna, disse ele erguendo a taça, que vocês sejam sempre tão felizes quanto são hoje, e que o amor que vocês têm um pelo outro continue sendo o exemplo que eu e Cláudia precisávamos para aprender o que realmente importa na vida. 6 meses depois do casamento, numa manhã ensolarada de primavera, Giovanna deu a Leonardo a notícia que completaria definitivamente a felicidade dos dois. Estavam esperando seu primeiro filho. A reação dele foi de pura alegria. Ele a ergueu nos braços, rodopiou pela sala e cobriu seu rosto de beijos, sussurrando palavras de amor e gratidão por mais esse presente que a vida estava lhes dando. Você vai ser uma mãe maravilhosa, disse ele, colocando as mãos carinhosamente sobre a barriga ainda lisa dela. E você vai ser o pai mais carinhoso do mundo, respondeu ela, aninhando-se em seus braços. Nossa família vai ser perfeita, porque é construída com amor verdadeiro. Roberto e Cláudia, quando souberam da gravidez, ficaram absolutamente extasiados com a perspectiva de se tornarem avós e se dedicaram completamente a mimar a nora grávida e a demonstrar um carinho e cuidado que nunca haviam oferecido ao próprio filho quando ele era criança. É a nossa segunda chance de fazer tudo certo, confessou Cláudia para Leonardo numa tarde, enquanto tricotava um cobertor para o bebê. Dessa vez, vamos priorizar o amor e a família acima de qualquer outra coisa. O nascimento de Gabriel Costa Silva, nome escolhido em homenagem aos 2 avós, foi um momento de alegria indescritível para toda a família que se reuniu na maternidade para receber o pequeno príncipe que representava a continuação de uma linhagem agora baseada no amor verdadeiro, em vez de convenções sociais. Leonardo segurou o filho nos braços pela primeira vez, com lágrimas escorrendo pelo rosto, maravilhado com a perfeição daquele ser minúsculo que era o resultado do amor que ele e Giovanna haviam construído juntos. Obrigado, sussurrou ele no ouvido de Giovanna, que descansava na cama com um sorriso radiante de felicidade. Por quê? Perguntou ela. Por me dar uma família de verdade, por me ensinar o que é amor,
por fazer minha vida ter sentido completo. Roberto e Cláudia, observando de longe aquela cena de amor puro, finalmente compreenderam completamente o quanto haviam quase perdido por causa de seus preconceitos e se sentiram profundamente gratos por terem tido a oportunidade de consertar seus erros e fazer parte daquela felicidade familiar, que agora se estendia para uma nova geração criada com valores sólidos de amor, respeito e união verdadeira. E assim, Leonardo e Giovanna construíram uma vida baseada no amor verdadeiro, provando que quando duas pessoas se encontram e se completam de forma genuína, nenhuma diferença social ou familiar consegue destruir essa união. Gabriel cresceu num lar cheio de carinho, onde os avós Roberto e Cláudia se tornaram figuras presentes e amorosas, tendo aprendido que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos sinceros e na felicidade compartilhada. Leonardo nunca mais teve problemas sérios com sua arritmia cardíaca, porque descobriu que um coração curado pelo amor verdadeiro bate mais forte e mais saudável. Giovanna realizou seu sonho de cursar nutrição e abriu sua própria clínica, ajudando outras pessoas a cuidarem da saúde com a mesma dedicação que sempre teve com sua família. Esta história nos ensina que o amor não escolhe classe social, idade ou posição financeira. O amor escolhe coração, caráter e a capacidade de duas pessoas se dedicarem uma à outra com sinceridade absoluta. Quando encontramos nossa alma gêmea, todos os obstáculos se tornam pequenos diante da força desse sentimento. Obrigado por acompanharem mais essa história emocionante. Se ela tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Comentem nos dizendo qual foi a parte que mais os emocionou. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima história. Fiquem com Deus.